de Deus! Boa tarde! Amém? Gente, mais uma tardezinha com salmos, que coisa boa! E hoje nós estamos no Salmo de número 102. Salmo de número 102, de início, passando para vocês que o escritor é um escritor também anônimo, né? Essa semana eu peguei uma sequência, né, de autores anônimos, é anônimo ele. Mas, de acordo com a Bíblia cronológica, que é uma Bíblia que a gente tem se baseado muito para trazer esses estudos para vocês, a escrita desse salmo foi possivelmente logo após Daniel receber. Você vê, né, que os salmos, eles são localizados de forma bem aleatória, né? Tá em Esdras, tá em Neemias, tá em Daniel, tá em Reis. Para você ver que várias pessoas participaram desse livro de salmos. Então ele foi escrito possivelmente, né, após Daniel receber uma mensagem do Senhor, onde Daniel está ali orando a Deus e Deus manda uma mensagem a ele para falar sobre algo que ainda viria acontecer futuramente, né? Falando a respeito da volta do Messias, da vinda de Cristo. Então você vê que Deus, desde o início, né, da história, desde o início da vida, Deus já vinha anunciando o seu plano de salvação, quem? Jesus Cristo. Só que a mensagem, irmão, deixa Daniel aflito, deixa Daniel entristecido, né? Deixa Daniel bem abalado, mas ao mesmo tempo confiante de que Deus estava no controle de tudo. Amém? Depois vocês vão ler Daniel capítulo 9, tá? Toda essa passagem dessa mensagem de Deus. Amém? Vamos lá? Salmos de número 102, começa o seguinte: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. E você vê que o salmista ele já inicia, né, esse salmo, né, essa oração dele, bem triste, bem aflito, bem angustiado. E tem dias que a gente está assim, tá? E é normal, tá? Tudo bem, não está tudo bem sempre. Porque a gente se cobra muito, né? De sempre ter que estar tudo bem, sempre ter que estar feliz, sempre ter mais. Não, irmão. Tem dias que a gente não tá legal, né? A gente acorda num dia assim, não muito bom. Às vezes é uma notícia ruim por cima da outra, às vezes é uma resposta que a gente não esperava, ou uma resposta que a gente esperava e ela não chegou. Então, assim, acontece da gente ter dias nublados, né? Como eu costumo dizer, ter alguns dias nublados, alguns dias cinzas, né? Nem sempre tudo é um arco-íris. E o salmista estava passando por isso. Só que nem por isso ele se afasta de Deus. Nem por isso ele se isola da presença do Senhor. Pelo contrário, ele derrama toda a sua angústia diante daquele que podia resolver. Ele se aproxima daquele que podia dar um fim à sua aflição. E a gente precisa aprender a fazer isso, irmão. No nosso dia de tristeza, no nosso dia de angústia, no nosso dia de perca, no nosso dia, sabe, de dias cinzas, nos aproximar de Deus. Apresentar a Ele a nossa causa. Você vai dizer, mas Deus não vê, será que Deus não percebe que eu estou triste, que eu não estou bem? Percebe, sabe, sente. Mas Ele precisa ouvir você falar com Ele. Ele precisa, irmão, ter você perto dEle, entregando a sua causa a Ele. Ele vai dizer na Bíblia o seguinte: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Ele não fala, eu vou pegar a sua ansiedade. Não, Ele fala, lança sobre mim. Deus nos incentiva a ir até Ele, a levar para Ele o nosso problema, a levar, a entregar nas mãos dEle tudo que estava causando tristeza e aflição. Então aprenda, irmão, a não só esperar. Lance sobre Ele. Tá triste, tá aborrecido, tá com raiva, tá chateado, tá frustrado. Conversa com Deus. Se aproxima do seu Pai, lê a palavra, que eu tenho certeza, irmão, que no seu momento mais difícil vai ter uma direção para você vencer isso. Vai vir uma palavra para você superar esse momento difícil. E foi o que o salmista fez. Ele se derramou, ele se rasgou. Ele falou, Senhor, meu coração está seco, meu coração está doendo. A minha alma está aqui, ó, se derramando. Então ele vai entregar as causas dele a Deus. Vamos lá? Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado lágrimas com a minha bebida. Irmãos, e perceba, né? Tem dias na nossa vida, tem dias, tem fases
que parece que o inferno todo se levanta contra a gente, né? Parece que o mundo tá contra nós. É problema no trabalho, é problema em casa, é problema no casamento, é problema às vezes no ministério, na rua. Parece que tá tudo de cabeça abaixo, tudo. É que nem os discípulos no mar, né? O vento contrário, o vento completamente contrário a tudo aquilo que a gente deseja e espera para nossa vida. Mas, irmãos, até nesses momentos de vento contrário, até nesses momentos, irmão, que parece, né? Que o inferno se levantou todo para tentar nos derrubar. A gente precisa continuar confiando no agir de Deus. Precisa continuar confiando no socorro do Senhor, crendo que a mão de Deus está sobre nós, irmão, nos fortalecendo, nos sustentando. Porque perceba, quantas vezes a gente não já falou, ai Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas aí foi dormir, acordou e estava lá no outro dia suportando. Estava lá no outro dia aguentando. Por quê? Deus, irmão. Deus cuidando de tudo, Deus direcionando tudo, Deus... Até porque, irmãos, precisa também lembrar uma coisa. Tem situações difíceis que vêm tão somente para moldar o nosso caráter. Para nos deixar mais forte, nos deixar mais alerta, mais esperta, mais confiante, né? Mais envolvido com Deus. Então, aprenda a tirar proveito, irmão, do tempo ruim. Aprenda a tirar proveito da fase ruim. Para se aproximar de Deus. Para se fortalecer. Para ficar mais, como é que eu posso dizer? Assim como João no deserto, mais robusto espiritualmente. Vamos lá? Versículo 12. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadecerdes dela, o tempo determinado já chegou. Tá vendo? Deus se compadece, irmão. Deus, você pode pensar assim, eu só nasci para sofrer, eu só nasci para dar errado. Não, nada disso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de chorar, mas também existe um tempo de sorrir. Mas eu só vou alcançar esse tempo de sorrir se eu permanecer firme com Deus no meu tempo de chorar. Porque eu não posso só querer Deus quando tá tudo, irmão, ou ruim, ou só lembrar que Deus só é Deus no momento bom. Não, eu preciso ficar firme no meu tempo ruim para que eu consiga alcançar o meu tempo bom. Porque o que o salmista declara aqui, não, Senhor, o Senhor vai se compadecer de Sião. Sião é uma cidade muito querida por Deus. O Senhor vai se compadecer. Porque o tempo do Senhor trazer restauração, do Senhor trazer alegria, o tempo chegou. Irmãos, e o tempo de Deus, ele chega. A questão é que somos muito ansiosos, somos muito despreocupados, a gente quer muito tudo para ontem. Não. A gente precisa lembrar que as coisas agem conforme a vontade e o tempo de Deus. E se eu tiver sabedoria e paciência, confiar no Deus que eu sirvo, eu vou gozar muito bem do tempo perfeito de Deus. Então vamos aprender a ficar firme também no tempo de aflição? Amém? Vamos lá? Versículo 16. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois desde o alto olhou do seu santuário desde os céus, e o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Então perceba, ele já deixa isso escrito e já deixa bem claro que é para gerações futuras já louvar ao Senhor, porque Ele é um Deus que livra, Ele é um Deus que visita, Ele é um Deus que olha, irmão, por nós. Em Isaías, Deus vai dizer o seguinte, acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Não, né? Mas Deus vai dizer, ainda que essa venha se esquecer do filho do seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque eu tenho gravado você na palma das minhas mãos e os seus muros estão continuamente diante de mim. Irmãos, eu não sei qual a aflição que está apertando o seu coração agora, mas Deus, Ele não te esqueceu. Você não vai morrer com essa tristeza, ou melhor, você não vai nem morrer de tristeza, porque o tempo de cantar chegou, porque o tempo de se alegrar em Deus chegou. Lembra? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o seu dia de amanhecer chegou. Só aprenda a confiar mais em Deus. Só aprenda a tirar proveito dessa situação ruim. Que o seu tempo de cantar chegou. Porque os seus muros, a sua vida, o seu nome está gravado na mão de Deus. Não tem como, irmão, ele se esquecer. Porque eu ouvi isso na ministração de um louvor. Toda vez que Deus vai levantar a mão para abençoar, Ele olha e vê o seu nome escrito lá.
Tu não tem como Deus esquecer de você, Deus te abandonar, Deus lhe desamparar. Não, para com essa besteira. Tira isso do seu coração, tira isso da sua cabeça. Seu Deus te ama. E nessa tarde eu tô aqui para lhe dizer que o seu tempo de cantar chegou. Vamos lá para a gente encerrar? Versículo 27. Porém tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua semente ficará firmada perante ti. Aí eu lembro daquilo, que, se não me engano, acho que é Hebreus que fala isso. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo Deus eternamente. Irmãos, a gente vê N passagens onde Deus consola o teu povo, conforta o seu povo, mesmo o povo pecando e se rebelando contra ele, mas ainda assim Deus está ali, socorrendo, ajudando, fortalecendo, animando, irmãos. E Deus não mudou, é o mesmo Deus. E está aqui nessa tarde hoje para te alegrar e te fortalecer. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Deus, nessa hora eu peço, Senhor, visita esse coração, Pai, entristecido. Visita essa alma abatida. Visita essa pessoa, meu Deus, que para ela acha que já não tem mais jeito, que não tem mais direção, que não tem mais porta, que não tem mais para onde ir ou como resolver a sua situação. Pai, visita ela nesta hora, visita ele nesta hora, Pai, e traz a tua direção, traz o teu conforto, o teu consolo, a tua ajuda, porque tu és um Deus bem presente na hora da aflição. Pai, tu és aquele, meu Deus, que não abandona os seus, que não se esquece dos seus, mas pelo contrário, agindo o Senhor, quem pode impedir? Então, Pai, nessa tarde eu profetizo que o tempo de cantar chegou, o tempo da vitória chegou, o tempo, meu Pai, de mudar a sorte, de mudar o cativeiro chegou, porque Tu és um Deus fiel para que faça que a Tua palavra se cumpra na vida daqueles que creem no Senhor. E Pai, e nós cremos, nós confiamos em Ti, confiamos na força do Teu braço, Pai. Até porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Deus, alegra esse coração, Pai, que me ouve agora. Alegra, Deus, essa alma que me ouve agora. E que essa pessoa, Deus, possa findar esse vídeo, Deus, confiando que o tempo de cantar chegou. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.